Boa noite, amados irmãos. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Glórias a Deus. Uma honra poder mais uma vez estar com todos vocês. Louvado seja o Senhor que nos concede, né, queridos? Mais uma chance, uma oportunidade. E feliz de poder rever já alguns irmãos aqui presentes, né? Que bênção poder estar com todos vocês. Vamos aqui iniciar nosso discipulado. Espero que todos vocês estejam bem, né? Prontos para mais uma jornada de discipulado. Louvado seja o Senhor que nos concede essa chance. Então, vamos fazer nossa oração, como de costume, e assim, vamos dar sequência aqui aos nossos desenvolvimentos, nossas pesquisas, né? Nossa jornada de discipulado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, louvamos a Ti, ó Deus, por essa chance, uma oportunidade que não podemos desperdiçar, Senhor. Louvo a Ti por cada vida que já se encontra conosco. Tu possas, Pai querido, nos conduzir, que seja o centro, que possamos continuar aprendendo, meu Pai, a Tua palavra, as bases bíblicas, para sermos um discípulo, uma discípula de verdade. Tu possa estar conosco, abrir nosso entendimento, dar clareza, Espírito Santo. Possamos sair daqui cada vez mais fortalecidos, Senhor, baseados na Tua palavra, no Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por essa chance. Obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o Senhor. E os irmãos aí já estão conosco, hein? Que benção. Glória a Deus. Então vamos juntos, mais uma jornada. Nós paramos na página de número 61. Então vamos dar continuidade, né, irmãos? E para a glória de Deus, que Ele continuará a nos ensinar aqui nesta noite. Nós estávamos falando sobre as heresias, né? As 4 operações matemáticas dentro de uma característica e como a gente consegue identificar uma heresia, né? Baseado um simples método, né? Que esse método qual está na sua apostila. Você está com a sua apostila aí, né? Sempre tem a Bíblia também. E esse método nos ensina a identificar uma heresia. Como conseguimos identificar uma heresia? Então, através das 4 operações matemáticas, nós conseguimos, então, reconhecer uma heresia. Veja como isso é fácil, né? Então, a gente já falou sobre 2 operações, falamos sobre adição, falamos também sobre a subtração, né? E agora nós vamos falar sobre, então, a multiplicação. E aí, daremos sequência nesta noite, para a glória de Deus. Multiplicação, como é também um método, né? Como a gente consegue identificar uma heresia. Então, quem adiciona algo, aquilo que já está posto, né? A adição é considerada uma heresia. Quem subtrai aquilo que já está escrito na palavra é também uma heresia. E agora, quem multiplica, ou seja, quem traz várias outras elementos, né, para que possa então chegar ao reino, para que possa então se sentir realmente o fato que está no caminho certo, isso também é considerado como uma heresia. Vamos aqui falar um pouco a respeito disso também. Amém, meus irmãos? Multiplicação. Multiplicação, heresia de se esforçar na conquista da própria salvação. Verdades bíblicas. Somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo. Sendo assim, são heréticas denominações religiosas que, primeiro, ensina que somente com a observância de certos dogmas seja possível alcançar a salvação. Segundo, ensinam que a guarda de determinada lei judaica seja essencial para a salvação. Terceira, ensina que a redenção de Cristo oferece apenas a oportunidade para alguém alcançar sua própria salvação, a qual se daria por meio das obras, tal como, por exemplo, o esforço de se vender a literatura produzida pela organização. Quarto, ensina que, sem o cumprimento das leis estipuladas pela entidade, não pode haver salvação. Quem pode nos ajudar? Então, meus irmãos, veja aqui, né, claramente, né, irmãos, não tem como a gente divergir sobre isso. Você veja que existem hoje uma infinidade de denominações que acrescentam, que multiplicam, né?
certos ensinamentos, e que sem esses ensinamentos eles não conseguem ir além. Então, isso é heresia, então a gente sempre tem que se basear na palavra. Tantas referências nós temos aqui, e que você puder encontrar, fique à vontade. Olha que eu já achei o João 8,44, que fala exatamente o pai de todas essas heresias e que influencia, né, os seres humanos ou as pessoas a criarem, né, multiplicar, tanto adicionar, como subtrair, como também multiplicar, ou também dividir. Então, isso vem do inimigo, que potencializa, ainda que o homem seja mal, nascedouro, existe o adversário que potencializa e dá ideias para todos essas pessoas, essas denominações criarem, né, essas heresias, para que possam confundir o servo do Senhor, para que possam confundir o discípulo, a discípula de Cristo. Então, nós sejamos atentos a tudo isso. E a palavra ela vai nos dar certamente, né, a verdade, para que a gente possa refutar todas essas heresias. Então, João 8,44, o Senhor Jesus está no embate com os fariseus, é um capítulo extenso demais, mas no versículo 44, ele fala sobre o ser e esse adversário que a gente tem e que está por trás de tudo isso, essas heresias que está se iniciando, que se funda, né, para tentar confundir o servo de Deus. Ele está dizendo aqui, João 8,44, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, heresias são mentiras que são, irmãos, ali lançadas pelo adversário, e os homens ali são esse agente, o meio pelo qual o inimigo se utiliza para criar mentiras, para criar tudo que nós estamos vendo aí, que com certeza desviam várias e várias pessoas, se desviam, né, através dessas heresias, através dessas mentiras. Então, é muito nocivo. É por isso que você precisa estar atento, alicerçado na palavra, no Espírito Santo, para que você não caia nessas armadilhas. Então, aqui a palavra claramente falando acerca do diabo, que ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, é ele quem planeja, é ele quem faz todos esses planos, elabora, e o homem coloca em prática aqueles que são dominados por ele. Irmão, quem tem mais referências para ler? Amém. Posso ler o Efésios? Amém. A paz, irmãos. Na paz. Eu vou ler Efésios 1, de 7 a 9. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Queria fazer um comentário aqui, irmãos. Esse versículo 7, na versão dos Mormons, eles falam assim, que cremos que por meio do sacrifício expiatório de Cristo, toda a humanidade pode ser salva pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho, ou seja, pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho, o homem receberá a remissão dos pecados individuais e por meio do sangue de Cristo herdará exaltação no reino de Deus, a vida eterna. Entre outras obrigações necessárias, a salvação diz o seguinte: pesquisar os mortos e realizar ordenanças salvadoras do Evangelho por eles. Que um deles é batismo pelos mortos, né? É uma coisa lá, que é uma doutrina que eles têm, né? Mas a nossa fé nos diz totalmente o oposto disso, né? Nossa fé nos diz que, segundo a Bíblia, a remissão dos nossos pecados não tem outra forma senão o sacrifício de Cristo, né? Então, caridade, as sucessivas reencarnações adquirem a conotação de ouro de tolo diante de Deus, porque não servem para efetuar o resgate da culpa. Jesus já pagou por esse resgate, né? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e tirou do meio de nós, né? Então, nós refutamos todas essas heresias, né, dos Mormons e de todas as outras
seitas que falam que temos que obter a salvação por meio de caridade, por meio de obras, né? Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, é verdade. Excelente comentário da nossa irmã, Deus abençoe. E é isso mesmo, somente por Jesus, né? Não confundamos as coisas. São muitas ameaças que nós temos nesse nosso século, que nós temos, tem vindo, né, para tentar tirar realmente a centralidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos refutar, e é com a palavra, como a Tê coloca aí, esse versículo é extremamente necessário e realmente já consegue refutar essa doutrina diabólica, né, que a nossa irmã citou aí. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Obrigado, irmã, por esse comentário. Você vai fazer? Gustavinho? Gustavinho? Mas, irmãos, eu vou ler aqui a passagem de 1 João, capítulo 1, versículo 7 a 9, que diz assim: Porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, é isso, é isso mesmo. A palavra é muito clara, e essas referências são claríssimas, né? Então, é somente o Senhor Jesus pode nos perdoar, nos purificar dos nossos pecados, e nós temos pecados, somos falsos, pecadores, mas não é fazendo algo, não é por obra, né? Pela graça, misericórdia do Senhor, e com arrependimento genuíno, né? O Senhor ali pode nos perdoar dos nossos pecados. Glórias a Deus por isso, que o Senhor nos deu vida, que o Senhor nos deu acesso à salvação através dele, somente dele. E isso é algo que nós nunca podemos esquecer da nossa vida. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Glórias a Deus. Obrigado, Gustavinho. Glória a Deus. Quem mais? Fique à vontade, nossos irmãos, para nos auxiliar. Vou ler Efésios 2, 8 a 10. Pode ser? Amém. Amém. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, mas para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criaturas criados em Cristo Jesus, para que as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então você veja, queridos, que não é por obra, né? A gente sabe que é pela fé, pela de graça e pela fé, né? Acreditar em Jesus. Isso realmente, claro, não tenho que duvidar, não tenho que a gente colocar em dúvida, em xeque. É pela graça, é pela fé e de graça, sem obras, para que ninguém se glorie. Então, um versículo muito conhecido de Efésios, a qual ali é fundamental também para refutarmos toda e qualquer ameaça doutrinária que vai contrária à palavra de Deus, a bases bíblicas que nós podemos refutá-las para a glória do nome do Senhor. Bem, meus irmãos? Glória a Deus. Obrigado, irmãs meninas. Glória a Deus. Você vai ler, né? Pode também estar participando nessa noite, né, irmã? Sim. Apocalipse 1:5 fala assim: E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Glória a Deus. Amém, meu. Obrigado, irmã Liné. Então, irmão, o primogênito dos mortos, olha só. Então, você veja que todas essas doutrinas que tem por aí, os líderes, né, todos eles morreram, todos eles estão aí, né, mortos, morreram, né, eles criaram essas falsas doutrinas, mas morreram, né, e aí? Mas o nosso Senhor Jesus, né, que é o nosso Salvador, ele é o primogênito dos mortos, ele ressurgiu dos mortos, ele pôde, então, nos trazer vida, né, venceu a morte, né, e aí ele está à destra do Pai. Então, olha a clareza da palavra de Deus, Apocalipse, o livro da revelação, é o último livro da Bíblia, confirmando, né,
a ressurreição do nosso Senhor. Ele é o primogênito dos mortos. Sempre entendemos isso. Somente Ele nos é aquele que é santo, é aquele que é salvador, é aquele que morreu por nós, é aquele que perdoa pecados, é aquele também que será juiz. Então, meus irmãos, glória a Deus por isso, hein? Deus abençoe a nossa irmã Elinéia pela essa participação. Quem mais, meus irmãos? Estou vendo que a Vera abriu a câmera aí, então ela vai, creio que ela vai ler algum, hein? Hoje eu tô sem voz. Hoje eu tô sem voz. Ah, tá sem voz? Hoje eu só vou escutar que eu tô sem voz hoje. Tá bom, filha, fique em paz. Amém, meus irmãos? São poucas referências que restam, né, Lica? Vamos ver aqui. Posso ler Hebreus 12, 5 a 11? Já leram? Ou não? Glória, amém. Amém. Boa noite, perdão, nem. Paz do Senhor. A paz do Senhor, meu irmão. Amém. Paz de Deus. Vamos lá. 12, 5 a 11. Hebreus 12, 5 a 11. Cadê? Acabei de abrir. Aqui. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque oh, meu Deus, desculpa. Vou voltar ao 7 de novo. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nos reverenciarmos, não nos sujeitarmos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos? Porque aqueles que, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Desculpa, eu li todo engasgado, mas aqui dá para ver que está mostrando como Deus cuida da gente, né? Se a gente recebe o que parece ser castigo, na verdade disciplina, porque se Deus ele disciplina os filhos dele, né? Se ele não disciplinasse aos filhos, nós não seríamos como filhos para ele, seríamos como bastardos, né? O pastor explica aí melhor. Perdão. Glória a Deus. Então, glória a Deus, excelente texto, comentário, glória a Deus, para ouvir do nosso irmão Douglas, evangelista. Exato, não. Deus cuida, Ele corrige, Ele nos ama. Então, qualquer identificação de heresia, Ele sempre tem a palavra, Ele está com a palavra, evidente, irmãos. O mundo hoje está milhares de heresias estão realmente camufladas, né, até mesmo no nosso segmento, mas a gente precisa estar sempre atento ao Pai, que cuida, que ama, que zela pelos seus filhos, né? E Hebreus, ele enfatiza exatamente essa carta magnífica, que é muito importante para a nossa manutenção, na nossa jornada, no nosso caminhar com Cristo, isso é fundamental, né, irmãos? Glória a Deus por esta palavra. Amém, queridos? Glórias a Deus, vamos ver aqui. Nossa irmã. O último versículo, que é 1 Coríntios 11:31. Glória a Deus. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Glória a Deus. Forte, né, irmãos? Então, você veja aí Paulo escrevendo aos Coríntios, né, com essa exortação sempre, né, que a igreja merecia a exortação ali, o contexto bem forte. Então, veja que é importante estarmos sempre atentos, e esta carta fala muito, o apóstolo Paulo dando orientações sobre
também muitas ameaças que existiam ali, e muitos queriam realmente realizar algo que não estava nas palavras de Deus. Glória a Deus por este versículo também. Só faltou esse, né, Li? Só faltou isso, filho. Makoto está doido de sono, o Douglas. Que paz, querido. Deixa ele dormir. Tá na hora de dormir mesmo, né? Se ele acordar bem. Amém, meus queridos? Vamos para o próximo. Então você veja, irmãos, toda a palavra ela tem, né, a sua defesa, a apologética está dentro da palavra, não precisamos inventar nada. Então, quem adiciona, quem subtrai, quem multiplica, né, meus irmãos? Aí, ó, Mateus está igual. Aí, Belinha. É, é, nossas crianças, hein? Glória a Deus pela vida das nossas crianças, Mateus e o Maputinho. Daqui a pouco eles vão dormir, hein? Então, quando eles dormirem também, vai ser aquele sono, né? Só vai acordar amanhã, glória a Deus. Amém. Então, meus irmãos, vamos aqui continuando. Você consegue hoje, como um discípulo, uma discípula de Cristo, identificar as heresias, né, através dessas operações matemáticas. Então, adicionou, subtraiu, multiplicou, algo que não está na palavra, é considerado uma seita, uma heresia, e deve ser refutada. Não nós refutar, mas é a própria Bíblia quem refuta, né, irmãos? É a própria palavra. Então, se somos seguidores da palavra, né, meus irmãos, não tem para onde a gente correr. É a palavra que vai refutar essas doutrinas heréticas que está por trás do nosso adversário. Então, mas existe mais uma, né? Operação matemática também podemos utilizar para refutar, para realmente identificar heresias e tudo e qualquer doutrina que venha contrária à palavra de Deus. Qual que é? Divisão. Amém. Quer que alguém leia? Alguém quer ler, irmãos? Vamos ver se alguém quer ler. A divisão? Acho que não, né? Bom, quer que eu leia? Eu vou ler aqui. Deixa eu só falar para o Makoto. Makoto, calma aí. Pronto, já dei a bronca nele. Divisão. Heresia se declarar que apenas os adeptos de sua denominação religiosa são salvos. Verdade bíblica. Deus não divide sua glória com ninguém. Isaías 42, 8. Há mais de 10 religiões ou seitas famosas que se consideram detentoras da salvação. Seus nomes não serão citados, mas é fácil reconhecer seus adeptos. São pessoas que não pregam Jesus, mas sim o nome da instituição, e que pensam que Deus atua somente na sua organização religiosa. Eita, então, aí você consegue aí na sua mente, né, saber, então, no nosso tempo que nós vivemos, quantas, né, denominações se consideram, somente elas detentoras, né, da palavra de Deus e do reino, né? Quantas e quantas doutrinas, quantas e tantas instituições se diz pertencer, né, se diz ali detentora, né, da verdade bíblica, né, e sem ser por elas, não há como chegar a Jesus, não há como chegar à salvação. Quantas denominações você não conhece, né, mas quantas instituições você já não conhece que pratica essas coisas? Eu creio que na sua mente já vem um monte, né, de opções na sua mente, e também na minha também, né? E a gente sabe, irmãos, que estamos vivendo esses tempos, né, difíceis, em que muitos colocam a sua instituição acima de todas as outras, como que está escrito aqui, como nosso irmão leu, que somente ela tem a verdade, somente por ela pode se chegar a Deus. Isso é uma falácia, é uma grande mentira, né? É uma heresia. Então, divisão. Então, eu coloco uma divisão, uma instituição acima, né, de tudo, né, daquilo que é realmente a palavra e a verdade, né? E aqui não precisamos dizer mais nada, a própria palavra vai refutar essa questão. Aqueles que querem dividir também essa questão. Vamos aqui, então, com a refutação bíblica, vamos aqui ver essas referências, você vai ver como é realmente contraditório essas pessoas e se entendem como detentoras, né, da verdade, essas instituições são falsas, né, você faz coisas falsas.
muitas e muitas aí estão se autodenominando detentoras da verdade. Vamos ler essas referências, queridos? Glória a Deus. Posso ler Atos 4:12? Amém. Lê então. Cadê? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, né? Então, falando em divisão, o Testemunhos de Jeová afirmam que Deus, o Pai Todo-Poderoso, tem um nome específico pelo qual deve ser chamado, Jeová, né? O nome já diz. E quem tratá-lo pelas designações Senhor, Deus, Pai ou Altíssimo, estará incorrendo em fraude. Tais nomes não apenas títulos, e Jeová deve ser distinto dos outros deuses. E segundo entendem, né, os testemunhos de Jeová, ao empregarmos o nome Jeová, estão mais próximos do texto original do que as demais profissões de fé. Então, aí já dividem, né? Aí já dividem. Uhum. Só eles estão certos quanto à denominação do nosso Senhor. Verdade. Com certeza. Muito obrigado, Tê, por esse comentário importante. Ela citou o nome dos testemunhos de Jeová, e de fato, a gente vê que esse dia, um tempo atrás, né, até eu nunca me esqueço, né? Lembra, Nick? Então, eles têm os folhetos deles lá, eles vêm com aqueles caderninhos, né? E eles vão tentando explicar, né, pra gente quem é Jeová, né? E quem é Jesus e o seu papel dentro da história. Então, é triste, né? Essa realidade que nós estamos vivendo, né? Dividindo realmente e colocando as pessoas aí em dúvida, né? Cada vez mais. Então, é uma seita que tem muitos recursos financeiros e tem no mundo inteiro, né? Eles estão pregando isso aí. Então, é triste. Isso é algo que a gente vê que engana o povo, né, meu? Então, é triste e é o que está acontecendo exatamente nesse momento, né? Tem uma observação aqui também, pastor, desculpa. Coloca. E em 1927 e 1937, as testemunhas de Jeová já utilizaram o título Deus em suas obras. Mas mudaram, mas já utilizaram o Aí, ó. título Deus, né? Tá vendo? Aí, ó. É, É uma boa informação aí, também não sabia. agora são exclusivistas, né? É, exclusivista. Então, se não for por eles, né, irmãos, não tem como. Eles acreditam assim. Mas a gente sabe que isso é uma falácia. É, E a nossa irmã acabou de ler essa referência que refuta tudo que eles estão falando aí. Glória a Deus. Amém? Obrigado, irmã. amém. Isabela? Eu vou ler Lucas 13:3. Está escrito assim. Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Amém, glória a Deus. Então você veja, irmãos, o arrependimento, né? Jesus está ali falando, né? Não, se não se arrependeram, né, certamente perecereis, né? O Senhor Jesus ali em Lucas dizendo, evidentemente que há essa necessidade de se arrepender, né? Eu acredito que a gente sabe que muitos anos essas religiões estão aí, né? Os seus líderes já se foram, não se arrependeram, e você vê que vão passando vão morrendo, vão passando para outros, isso parece que é como um câncer, eles vão ficar aí perdurando até realmente, né, a volta do Senhor Jesus. Aí você vê o estrago, eles é muito grande, não há quem pare. Mas se houver um arrependimento, e muitas pessoas se arrependem, né, queridos? Tantos relatos de testemunho a gente ouve, né, de ex, né, testemunhas de Jeová, né, ex, né, mormons, ex tantas seitas aí, e reconheceram e viram que realmente estavam realmente em um lugar que não pregava a verdade, que realmente não condiz com a palavra, né? São poucos, assim, na internet, né?
relatos, eu já ouvi uma vez aí, um ex-testemunho de Jeová, porque não sou mais testemunho de Jeová, né, muitos, né, relatos aí a gente consegue encontrar hoje. No passado você não encontrava, não, mas hoje a gente já vê. É um despertar. Então há um arrependimento, né? Mas se não há arrependimento, vão perecer nos seus delitos e pecados, porque sabemos que isso é um erro, né, irmãos? É um pecado e realmente como um destruidor, né, das pessoas, tantas pessoas enganadas estão aí. Amém? Douglas Evangelista. Vou ler Gálatas 1:8. Amém. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Deixa eu só comentar também uma. Isso. Tem um primo meu, é que eu vou falar porque estamos entre família, né? Isso. Tem um primo meu que ele entrou em alguma, eu não lembro exatamente qual que era, testemunha, o que era, será adventista, o sétimo dia, eu não lembro exatamente qual que era, mas depois que ele entrou, ele nunca mais falou com o resto da família. Isso que é a nossa família, é da parte de pai, né? Nossa família de parte de pai é tudo evangélico. Só que eles foram para essa outra denominação e não foram com a gente acho que foi Natal 2024, e não apareceu lá, nem deram notícias, nem nada, e falou que eles não nem manda mais mensagem no grupo da família, não, porque eu não lembro qual que era exatamente, mas tinha isso de não, que agora que a sua família é de outra denominação, não é da verdadeira denominação deles, né? Não é do mesmo grupo. E outra coisa que o pastor está falando também, de muita gente está se convertendo, eu tinha visto que muita gente começou a se converter, sair dessas denominações exclusivistas, na época da pandemia. Porque na pandemia, como muita gente ficou em casa, e muita gente ficou sem ir nas reuniões, sem ir nas igrejas, começaram a procurar na internet, né, algumas pregações, e começaram a ver que as pregações das igrejas evangélicas, como posso dizer, as livres, como as nossas, né, que são que aceita todo mundo, e aí o pessoal começou a falar, nossa, mas é bem mais interessante, bem mais coerente o que essas igrejas falam do que a seita que faço parte. E aí muita gente começou a sair mesmo. Fala que a pandemia teve lado ruim, mas a gente sabe que teve muita conversão nessa época, justamente por isso, né? Muita gente ficou em casa procurando uma resposta, procurando pregações, né? Acabou encontrando Jesus de verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Vejamos, né? Exatamente. Daí o Douglas, eu fui uma que na pandemia que eu converti, que eu fui para a igreja, né? Porque antes eu não pensava mesmo de ir para a igreja, não, mas quando chegou a pandemia, aí que eu fui ver mesmo, pensei, sabe, a minha família, ninguém na minha família, graças a Deus, todos sobreviveram à pandemia. Aí eu pensei, Deus sempre estava junto comigo e eu nunca percebi. Foi aí que comecei a ir para a igreja, aí as coisas foi se encaixando direitinho na minha cabeça, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha que bênção. Realmente, né? Foi um divisor de águas a pandemia. Realmente. E coisa, né, como o Douglas falou, muitas coisas, muitas perdas ocorreram, mas em outros momentos, e por outro lado, muitas pessoas encontraram o caminho da verdade, muitas pessoas realmente, né, estão hoje, né, na presença de Deus, né, regeneradas no caminho da salvação, cada vez mais. Isso realmente é maravilhoso. Ouvir relatos assim, glória a Deus, né? E essa questão o Douglas colocou, e isso acontece muito, né? Quando as pessoas vão em ser adeptos, né, a essas denominações ou instituições, elas perdem o vínculo total com a família, né? Entendidas de que realmente, se não está fazendo parte daquela instituição, ela já não consegue, tem que
romper, né, o vínculo familiar, né? Veja como isso é diabólico, né? Porque quem divide é o diabo, né? Então, veja, com mais uma característica que a gente consegue identificar que ele está por trás de tudo, essas seitas, essas instituições, que realmente faz você também se dividir daqueles que são da sua família. Veja como isso é sério, né, irmãos? Glória a Deus. Amém? Falta mais um. Achei 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Glória a Deus. É isso. Não se pode pôr nenhum fundamento, nenhum outro. Já existe, já foi colocado. É Jesus. Ele começa a história, ele termina a história. Então não existe outro fundamento. E hoje, como discípulos que somos, nós temos que se apegar a esse fundamento. Nós temos que nos basear nessa base sólida, Jesus. Não tem dificuldade alguma, para entender isso. Então é ele, somente ele. O resto é conversa, heresia, doutrinas que realmente não são de Jesus, né? São filosofias humanas aí que as pessoas fazem, né? Para tentar enganar o povo de Deus. Você e eu devemos estar sempre alicerçados nesse fundamento que é Jesus Cristo, glória a Deus. Vamos ver se a Eliné está pronta para ler aí. 2 Coríntios 11:4. Glória a Deus. Porque se alguém for pregarmos outro Jesus que nós não temos, que foi? Olha aí. Olha, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebeste, com outro Evangelho, que não abraçaste, com razão, eu sofrereis. Tem dois caminhos. Olha só, então o que eu estava falando das cartas que Paulo escreve a Coríntios, você veja a dificuldade que existia lá. Então, nosso irmão colocou Paulo realmente claramente falando, né? Se vier outro evangelho, se vier outra, né? Outro algo que não for realmente daquilo que foi anunciado, você veja, vocês vão sofrer. É o que está acontecendo hoje, né? Pessoas sofrendo, né? As pessoas realmente não enganam. O que é uma pessoa enganada? Se a gente for pensar a fundo, né, amigo? Uma pessoa enganada, viver enganada, 30, 40 anos, a pessoa realmente viver os dias, os finais dos dias da sua vida enganada, isso é uma coisa terrível, né, irmãos? E é sofrimento. É sofrimento porque a pessoa esteve, nunca esteve no caminho correto, foi enganada, a pessoa realmente foi ali ludibriada por todas essas heresias que está aí, e é isso que o inimigo faz. Então, Paulo está sendo bem sincero com os irmãos em Coríntios, quando fala, olha, mas vocês vão sofrer, né? Se vocês for para outro, e já existia naquela época, queridos, já nos primeiros séculos, a gente sabe fortemente, né, o docetismo, né? Todas aquelas coisas que realmente o gnosticismo, que realmente tirava toda a centralidade de Jesus Cristo, falando que Jesus não veio, não era o Filho de Deus, falando que muitas atrocidades sobre Jesus. Era um anjo. Então, tudo isso já estava ali no primeiro século, e Paulo precisa ali intervir, assim como não só Paulo, mas outros irmãos, para realmente ali fazer essa apologética e poder, então, colocar a verdade que estava ali já sendo, ali tentando apagá-la, mas ali a palavra foi dita a eles. Amém, meus irmãos? Obrigado, minha Eliné. Bela? Eu vou ler Atos 16, do 30 ao 31. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Glória a Olha aí. Deus. Glória a Deus. É Glória a isso, Deus. meu irmão. É isso. Não tem dificuldade para entender isso, irmão? Não tem, né? Então, se fosse outra coisa, se pudéssemos ser salvos por outro, ele falaria claramente,
Não, irmão, faça isso, vá ali, é, vá por outro apóstolo. Não, ele fala sobre Jesus, né? Então, você veja que a salvação chegaria, né, na confiança em Jesus, somente em Jesus. E é isso que temos que ter no nosso coração para o resto dos nossos dias na Terra. Que ninguém venha dizer o contrário daquilo que a palavra já ensina. Já existe um fundamento, não se pode ser alterado, não se pode ser mudado, não se podemos subtrair, não podemos adicionar, não podemos multiplicar, queridos. Não podemos. E quem faz isso, infelizmente, não há outra palavra a não ser chamado de herético, heresia, tem que ser refutado e é necessário entender que se não houver arrependimento, vão realmente estar perdidos, né, irmãos? Isso é fato. Glória a Deus por esse momento e tudo isso que nós falamos aqui, irmãos. É a própria Bíblia está falando. Veja que nós não colocamos nada de nós. A palavra de Deus, ela é clara com relação às heresias, que já de muito tempo já está instaurado no mundo, mas a palavra está aí para que nós venhamos nos apegar a ela, não deixar que essas heresias entrem em nosso coração, nem mesmo na nossa comunidade, né? Sempre atento, sempre realmente fazendo o exame da palavra dessa forma, vigiando. Isso não vai acontecer. Oremos cada dia mais pelo mundo, está mergulhado nas heresias, no engano, e quantos a gente puder despertar, se o Espírito Santo nos usar, continuará, irmãos, nós vamos ser usados para que realmente podemos ir tirar, né, o véu dessas pessoas, essa cegueira que está nessas pessoas enganadas. Que Deus possa nos usar, cada um de vocês, para realmente ser instrumentos nessa terra, né, poder levar a verdade tão escassa em nossos dias, nesse tempo. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Vamos aí, acabou. Leu? Bota aí. 12? Até leu, acho que até leu. 4:12, é. Vamos lá. Página 62. Como defender a fé? O mais aconselhável é que você não entre em debates teológicos, enquanto não conhecer bem a palavra de Deus. Existem seitas que treinam seus adeptos na memorização de textos bíblicos, os quais são distorcidos para enganar os menos preparados. Você ficará confuso e passará vergonha se entrar em debate, sem saber encontrar os textos bíblicos que refutam as heresias. Tome muito cuidado também com programas de TV, vídeos na internet, livros que aparentemente são cunho evangélico. Enquanto você não conhece bem a Escritura Sagrada, poderá ser enganado por pregações e ensinos que distorcem a palavra de Deus. Prefira usar seu tempo com a leitura bíblica, o hábito da meditação bíblica, acompanhada de oração, é a melhor proteção contra heresias. Por isso, procure fazer uso do plano de leitura da Bíblia em um ano e do guia de oração, que se encontra na apêndice desse manual. Mas, quando você conhecer bem a palavra e se bem envolvido no debate, não se intimide, mas defenda a verdade com veemência. Porém, sempre uma atitude de misericórdia e oração para com quem está enganado, na esperança de que a desperte para a verdade e seja liberto pelo poder de Deus. Pode fazer um comentário? Meu Deus. Então, você vê, irmãos, que alguns conselhos, né, realmente que é importante, que a gente falou durante todo esse tópico de defesa da fé, de heresias, alguns conselhos que a gente precisa tomar. Então, a gente sabe que a TV está bem viciada, a TV, vídeos, internet, muitas coisas realmente a gente sabe que está contaminado também, né? Então, nós devemos ter cuidado. E o que devemos fazer mesmo é se examinar a palavra. É somente lendo a palavra que nós vamos viver a verdade, não só deixar que ela entre em nós, mas também ter uma estrutura, né? A gente leu no começo, né, do começo do tópico, que é somente com a palavra que nós vamos poder realmente refutar, né, tudo isso que está aí, né, tudo isso é contaminação, né, todas essas heresias que está aí. Então, temos que ter cuidado,
né, mas eu sei que você tem que fazer uma seleção, porque na televisão tem muita coisa que também já está contaminada, muitas coisas sendo vídeos, livros, a gente sabe que essa contaminação extrapolou, ela realmente tomou conta de muitos segmentos, muitas, muitas coisas. Então a gente precisa estar realmente alicerçado na palavra, irmão, e essa é realmente a maior orientação que está passando aqui, que a gente sabe que é orando, lendo a Bíblia, que nós vamos realmente estar cada dia mais fortes, cada dia mais, irmãos, com convicção de que nada do que está aí vai poder nos enganar, vai poder nos tirar da centralidade da palavra. Então, você procure cada dia ler a palavra, veja que temos um plano bíblico, cada um tem a sua maneira de ler, né, mas que você não deixe de ler a palavra de Deus, se você não segue nosso plano diário, bíblico, você tem outra forma, eu creio, né, como a nossa irmã, ele né, tem, né, ela lê, né, irmã, lê lá da sua maneira, mas ela sempre está lendo, se os irmãos também leem. Então é isso, nós não podemos deixar de ler a palavra, nem deixar de orar. Se a gente deixar, só facilmente nós seremos invadidos por uma dessas heresias, a gente fica vulnerável e seremos enganados, e aí é perdição, e o tempo está acabando, né, nós estamos na reta final, então, nós precisamos, cada dia mais, ter zelo pela palavra. Vemos que você esteja cada dia mais fazendo a utilização da Bíblia, orando e cada vez mais amando a palavra de Deus, que é a verdade. Bem, podemos e até devemos confrontar o erro, mas nunca atacar a pessoa. A agressividade costuma gerar o efeito contrário ao esperado. Nós não queremos apenas ganhar o debate, mas ganhar para Cristo a alma que estava enganada. Lembre-se de que, geralmente, os adeptos de seitas são pessoas bem intencionadas, mas que passam por uma lavagem cerebral da instituição em que se encontram. Mesmo quando essas pessoas são convencidas do erro, muitas preferem nele continuar, pois estão presas por amizade que se formaram nessas organizações religiosas. Se decidirem sair, sabem que perderão muitos amigos. Infelizmente, outra característica de uma seita é que os líderes ensinam o desprezo para com aqueles que se afastam da instituição. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. E estáis sempre preparados para responder, com mansidão e temor a qualquer um. São da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,5. Glória a Deus. Então você veja que as pessoas são muito bem treinadas, né? Esqueci de falar isso. São muito bem treinadas naquilo que eles mergulharam, né, nessas instituições, eles são muito bem treinados, os testemunhas ali, é claro, naquilo que eles estão ali, né, vivendo, né, nessa seita. Então, eles estão ali, eles decoram ali os livrinhos, fala com aquela voz, né, meio, realmente que pode realmente contagiar o outro de uma forma bem mansa ali, mas eles estão treinados. Então, para entrar num debate, é necessário estarmos realmente preparados para que a gente, como está dizendo aqui, não venhamos passar vergonha e até mesmo eles possam nos convencer. Então, há um risco. Então, você veja, se a gente não tem argumentação bíblica para realmente fazer essa apologética, então, irmãos, a gente vai passar vergonha, e não somente isso, mas corre o risco de nós sermos também convencidos, né? Olha só que coisa terrível. Já pensou a gente ser convencido de que, por eles, e ir para a seita deles? Então, isso é algo perigoso. Então, vamos nos procurar cada vez mais estar solidificados na palavra, sem brigas necessárias, e quando você estiver pronto, aí você vai lá e não debate realmente que você não vai brigar, não vai nada, mas você vai defender e falar, não, a palavra que eu creio é dessa forma, está falando assim, a palavra diz isso, diz aqui. Então, rapaz, você vê os versículos que a gente leu aqui, são todos claros que você consegue
entrar ali e fazer realmente essa defesa, né, esse confronto, né, irmãos, que é necessário. Mas sem agressividade, né, mas sempre com mansidão, como está aí nesse versículo, né, e as pessoas, muitas delas estão ali perdidas, né, irmãos? E muitos, evidentemente, como está aqui. As pessoas já ficaram tanto tempo nesses lugares que elas fizeram muitas alianças, elas realmente têm muitas vezes gratidão por essas pessoas, elas realmente, muitas delas arrumaram trabalho, então você vê o relacionamento que eles têm dentro desses lugares são muito fortes, então, ainda que a pessoa pense em sair, ela vai pensar também na relação e tudo aquilo que ela ali viveu naquele lugar. É evidente que não pode se pensar nisso, mas o ser humano vai pensar assim. Mas somente é Jesus, pela misericórdia e a graça, essas pessoas conseguem sair, né, irmãos? Essa é a característica. As pessoas, essas instituições desprezam os que saem, não querem mais vínculo, né? Não querem mais ali, nem se cumprimento na rua, deixa, né? Vira a cara. Esse é o tipo, né, que eles fazem realmente com todos que saem dessas seitas, dessas organizações. É triste, mas vale a pena, né? Eles despertar, vale a pena abrir os olhos para a verdade, que é a verdade que vai levar aos céus, não é o homem, nem muito menos a instituição, nem muito menos as amizades que foram feitas, é Jesus, é quem vai levar para os céus, não é, meus irmãos? Glórias ao Senhor. Não sei se algum irmão quer comentar mais. Vai ter? Abriu as Ah, câmeras? sim. Então, e os testemunhos de Jeová, eles têm meta, né? Eles não estão à toa de porta em porta. Aqui tudo é meta, que eles têm que cumprir, têm que bater. Então, esse estudo e gasta horas e horas ali e saem às ruas, é exigência da seita deles, né? É Eles uma recebem exigência. algum dinheiro? Recebem? Hã? Eles recebem dinheiro, você sabe? Eu não sei dessa parte. Eu Uhum. desconheço se eles são remunerados, mas que eles têm uma meta, isso eu sei. Para bater. Tem uma pessoa muito próxima aqui, tipo uma prima, né, minha, né, de consideração antiga, e que a gente conheceu todo mundo, mãe, né, e assim, ela tinha uma irmã chamada Nair, que na época precisava de um transplante, uma transfusão de sangue. E a menina morreu porque eles não permitem, né? Eles não permitem a transfusão, então a moça morreu. Há muitos anos já. Mas tem essa também, né? Então, é aquela rigidez, e se um sai, a família não fala mais, é desprezado, é uma coisa muito triste, muito séria, né? Muito triste. Então, é como foi lido, né? Não devemos desprezar, mas ter compaixão pelaquela alma, porque ela também está presa ali, está cega espiritualmente, e é fácil, e eles são muito, bom, todo mundo acho que já teve a oportunidade de conversar com o Testemunho de Jeová, né? Eles são muito persuasivos, eles têm argumentos excelentes, eles têm. Realmente, essa apostila aqui, esse final muito de alerta para todos nós, né? Porque se não estivermos preparados, irmãos, olha, não é fácil não. A gente sem argumento, a gente fica ali, sabe, mudo, sem argumentação perante eles. Então, a preparação realmente é fundamental, né? Se a gente for enfrentar, como está escrito aqui, então é muito sério mesmo, né? Eles se preparam mesmo para valer. Sério, sério, glória a Deus. Obrigado aí pelo comentário, muito importante, né? Assim, saber essas metas que eles têm, né? Estão ali, né? Nos seus propósitos, né? E são persuasivos bem, são mesmo. Tanto é que tem abraçado bastante gente, bastante pessoas. Um colega meu falou: não, eu estou fazendo o curso dos Testemunhos de Jeová, o Fabiano. Elas mesmo, eles se convenceram aqui, e eu
né? Outro dia eu vou ter que conversar com ele, né, a respeito disso, mas eles são persuasivos, né? Então são, sim, muito persuasivos, eles conseguem, né, no seu, na sua função ali, realmente abraçar muitas pessoas, mas nós precisamos ter cuidado e, como até disse, esse final não é por acaso, né? Ficou no final essa questão toda do discípulo realmente ter noção, né, de como enfrentar, de como realmente se comportar frente às heresias, né? É um preparo para mim, para você, porque realmente está aumentando cada dia mais, cada vez mais se multiplica as heresias no nosso tempo, e nós precisamos estar prontos, preparados para fazermos ali aquilo que o Senhor nos chamou, né? Assim como o apóstolo Paulo, assim como os irmãos, estar ali pronto para realmente refutar e ensinar para as pessoas de que a palavra é o Senhor Jesus, não é instituição que vai salvar, não é Joseph Smith, não é nada, ela é White, não é o do Jeová, não sei qual que é o líder, mas não são esses que vão nos salvar. É Jesus Cristo, é o Salvador, é o fundamento, né? É Ele quem vai nos salvar, é Ele quem é o Senhor dos Senhores, somente por Ele. Glória a Deus por mais esse, né, momento que nós temos passado aqui. Fique à vontade, irmãos, para comentar. Estamos nesses minutos finais desse nosso discipulado, que para mim foi uma bênção, uma honra poder estar com vocês em cada tópico de importância que foi, poder falar acerca da palavra, poder relembrar muitas coisas. Isso é muito importante, isso faz muito bem a nós. Creio que fez bem a vocês, e isso realmente não tem preço, né? Estamos nem lembrando, realmente, né, degustando sobre as bases bíblicas, né, de um discípulo, de uma discípula, justamente no tempo que nós estamos vivendo, reforçando nossa fé, alicerçando em Jesus Cristo, nosso Senhor, na palavra, e nós sabemos, né, que Ele é quem nos ama e que nos deixou tudo isso para que a gente se apegasse e vivesse. Amém? Quem quer comentar mais? Se os irmãos querem fazer alguns comentários, fique à vontade, compartilhar uma experiência. Douglas? Só falar de uma... quando ele falou de programas de TV, vídeos na internet, tinha 2 canais que eu seguia, que aí eles começaram a falar algumas coisas que eu sei que não fazem sentido na palavra, né? Um deles era canal americano, os 2 são canais americanos. Aí um deles começou a falar sobre... ele estava comentando sobre essa guerra, né? Só que ele começou a comentar, dando a entender que... Eles usam bastante isso, né, também. Pegam alguns trechos de uma passagem e coloca como se fosse uma coisa maior. Eles não enxergam ou pelo menos eles não fazem de propósito, né, de não mostrar aquela passagem no contexto universal, no contexto inteiro da Bíblia. Mas ele, conforme foi falando, eu não lembro exatamente o que ele disse lá, mas o que dava a entender é que no ano 70, né, quando teve Jerusalém foi sitiada, teve toda aquela questão que Jesus tinha previsto, sim, mas ele pega muita coisa do Apocalipse e fala que tudo aquilo que está no Apocalipse já aconteceu naquela época. E aí muita gente até foi ver os comentários, falei, ninguém percebeu o que ele está falando, muita gente falando, nossa, é maravilhoso, não sei o quê. E tinha pouca gente falando assim, então quer dizer que Jesus já voltou? Quer dizer que daqui para frente a gente não vai ter a promessa da volta de Jesus? Quer dizer que ele já veio, como diz em Apocalipse? E aí ele não respondeu. Até hoje ele não respondeu. Porque ele pegou tudo aquilo e era um canal que eu gostava bastante, que ele falava bastante coisa interessante, mas realmente nunca tinha pensado a visão dele
em algumas questões, por exemplo, escatológica, né? E às vezes é uma coisa que a gente, talvez uma pessoa que não conheça, ouça e sem ter conhecimento da palavra, vai achar realmente, nossa, então quer dizer que, será que Jesus já voltou? E o que o pessoal fala na Bíblia, na igreja, da volta de Jesus, quer dizer que não vai ter volta de Jesus? E a pessoa que comentou e questionou essas coisas, ela questionou todas essas coisas. Então quer dizer que Jesus não voltou? Quer dizer que o reino milenar já passou? Quando foi na passagem que fala não haverá mais pecado, né? Então quer dizer que já passou essa época que não houve pecado? Quando foi essa época que não houve pecado que ninguém viu? Então tem várias coisas que eles tiram fora do contexto e criam essas heresias, né? Se Jesus já voltou, então a gente está aqui na Terra com que esperança, né? Se já houve ressurreição dos mortos, então os próximos mortos não serão ressuscitados, sabe? São várias questões que ele deixa de fora para poder falar que tudo que aconteceu já em Apocalipse aconteceu no ano 70. E outra coisa que eu não sei se é uma heresia, mas é algo que eu tenho ouvido bastante, ainda mais nessas igrejas chamadas neopentecostais, né? As igrejas pretas, que eu lembro que uma época muita gente começou a falar sobre aquela palavra metanoia, né? Que é mudança de mente e tal. Só que teve gente que começou a dar uma esticada nessa palavra e diz que não está dizendo arrependimento, está falando mudança de mente. E muita gente estava colocando, eu estava vendo, eu vi em um canal americano e vi em outro canal que eu não lembro, acho que foi em português mesmo, que fala que a gente tem que ter a mudança de mente, mas não fala do arrependimento. Ele fala assim, não está falando que é arrependimento, fala que a gente tem que mudar a nossa mente. Ué, a gente muda a mente e o que a gente cometeu de erro vai ficar por isso mesmo, vamos pedir perdão para Deus. E é outra coisa que parece pequenininha, mas é uma heresia também, porque a pessoa vai deixar de clamar perdão a Deus, vai deixar de pedir perdão a Deus, porque, não, é só mudança de mente. E a explicação faz bastante sentido em outros momentos da palavra, mas a gente sabe que tem muitas palavras que necessitam de contexto para elas funcionarem, né? Não dá para eu colocar a mesma palavra, que a gente sabe que o grego e o hebraico são palavras que são línguas que uma palavra tem mais de um significado dependendo do contexto, né? Se a gente não tem esse tipo de conhecimento, a gente acha que é igual muito a palavra em português, que tem aquele sentido, ponto, acabou. Mas não, eu lembro que até uma passagem que o rapaz dava de exemplo, era que quando Deus fala que ele se arrependeu de ter criado a humanidade, aí fala, Deus não se arrependeu, Deus ele mudou de ideia, aí tudo bem, faz sentido, Deus mudou de ideia, porque Deus não se arrepende. Mas quando fala para as pessoas que é só mudar de ideia e não se arrepender, aí já começa a entrar no campo da heresia, pelo menos ao meu ver, né? Porque vai fazer com que as pessoas, tipo, não, eu não preciso me arrepender desse monte de pecado que eu tenho, é só eu mudar a minha forma de agir, de pensar, sem passar pela etapa do arrependimento. Então, são coisas assim que a gente tem que realmente ficar esperto, que é como o pastor falou, tá? São umas coisas que a gente não pegar a Bíblia e ler, não ter o contexto, e o contexto, não só o contexto da passagem, mas o contexto universal da doutrina, né, da bíblica, é facinho de qualquer um de nós cair. Amém? Glória a Deus, realmente, belo comentário, Deus abençoe nosso amado irmão, glória a Deus, realmente, irmãos, é isso, né? Uma palavra distorce, qualquer coisa, você vê que eles conseguem, tentam realmente enganar. Às vezes você acha, não, tá tudo ali certinho, mas uma palavra, um texto, um entendimento, né, de uma doutrina ali, você vê que eles tentam colocar para realmente enganar as pessoas. Então, é isso mesmo. Muito cuidado com os vídeos do YouTube, canais, né, com muitas também
programas, né, que a gente acha que, tá falando de Deus, é de Deus, mas vamos averiguar direitinho, né, vamos ver certinho, vamos ver se é mesmo, estar atento a todas as palavras que é dito, né, tudo que fala, para realmente comparar com a Bíblia. É por isso que você tem que estar atento à palavra do Senhor, estar realmente sendo íntima dela. E no final, não por acaso, está o nosso plano diário, né, não podemos esquecer, o plano diário está nas últimas partes da sua apostila, né, não dá para ver, né? Isso. Aí, ó. Então você tem aí, ó, a palavra de Deus para você lê-la em um ano, né? 2 vezes o Novo Testamento, uma vez o Antigo, e aí, cada vez que você lê mais ainda, o Senhor vai te dar condições, instrumentação ali, condições para poder estar se alimentando, não só se alimentando, mas também exteriorizar esse aprendizado que você aprendeu da palavra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, fico feliz de poder encerrar aqui com vocês esse momento, esse discipulado, né, foi tão bom, né? Passamos essas noites aqui, né, Nico? Você quer fazer um comentário? Não? Amém. Isso foi muito importante para o nosso crescimento. Eu agradeço aqui os irmãos que estão comigo, né, desde o começo, né, Liga, todos os irmãos, nossas irmãs, né, aqui, todos que estão aí na chamada, né, acho que todos são bênção na nossa vida e passamos momentos agradáveis que realmente foram fundamentais, eu creio, para a nossa manutenção da nossa fé, né, irmãos? Para a Amém. nossa continuidade com Jesus Cristo, né? Isso só foi bênção, né? Só foi algo bom que foi realmente aqui falado, porque é a respeito da palavra, a respeito de Jesus, tudo, né, irmãos? É bom quando falamos de Jesus. Quero um agradecimento aqui aos nossos irmãos, nossa irmã Linéia, né, nosso irmão Douglas, a T, a Vera, a Bela, as Melita, o Gorete, né, o Diego, o Gustavinho, tantos outros que passaram, né, nesse tempo aqui, também foram bênçãos, a Belinha, todos esses, né, que são muito importantes vocês, né, são importantes e fizeram a diferença aqui nesse discipulado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então Amém. vamos encerrando. Quem quer falar? Eu já falei bastante. Não, Fernanda, pode falar. Não, não tem nada. Só agradecer Agora, mesmo. Só amém. agradecer. Glória a Deus, nós aqui agradecemos, irmã. Vamos orar ao Senhor então, meus irmãos. Gustavinho? O Lucas está cutucando. Cutucando o Gustavinho. Eita, Deus. Que isso, já? Que isso, já? Esses irmãos, agora é. Ai, riu Meio errado. errado, é? Sei. Nós vamos então, irmãos, agradecer, né? Fazer essa oração final. Agradecendo a Deus por esses momentos que nos deu aqui, nos marcou com certeza para a nossa história como discípulo, discípula. Nunca se esqueça das bases, né, que devemos carregar e de tudo aquilo que nós falamos, de todos os tópicos, importantíssimo. Reveja, releia a apostila, como a Tê falou, são realmente ali muito importantes para o nosso crescimento. Há muitos que são orgulhosos, dizem, não, isso aí eu já aprendi, isso aí eu já, lá no começo da minha trajetória, já aprendi, mas nós estamos, irmãos, num eterno aprendizado, até que o Senhor venha, né, a obra, veja, lembra do versículo, né, o Senhor vai completar no último dia. Para ele completar, nós precisamos fazer a nossa parte aqui nessa terra, fazendo menção da sua palavra, e cada dia mais honrando ela, lendo, e se possível, reler, e voltar às bases, e cada vez mais solidificar Jesus na nossa vida. Não é, meu irmão? É assim que a gente faz. Vamos orar então, né, queridos? Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, te agradecemos, ó Senhor, pela vida, Senhor, de cada irmão, de cada irmã, que esteve conosco, Pai, nessa jornada de discipulado, Pai, como somos felizes por poder, Pai, estar com cada um deles, Pai, que veio nos surpreender, Pai, esse discipulado. Pensávamos, Pai, que estaríamos aqui sós, eu e a Lica, mas o Senhor nos surpreende, Pai, reservando esses guerreiros, essas guerreiras, para estarem conosco, Pai, nesse discipulado, que tanto faz diferença na nossa vida, na nossa trajetória como discípulo, discípula de Cristo. Ó Deus, eu te peço, Espírito Santo, que esses irmãos possam guardar, Pai, tudo que foi falado nesse tempo, Pai, que nunca esqueçam, Pai, dessas verdades bíblicas, que eles guardem no seu coração, guardem na sua mente, ó Pai, que nada venha os tirar, Pai,
essas verdades do nosso coração, Pai. São bases que nunca podemos esquecer. Esse, Pai querido, é algo que o Senhor nos colocou e que venhamos colocar em prática, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor continue operando e faça lembrar-nos, Pai, a cada dia mais de tudo que nós falamos, as bases bíblicas, como identificar as heresias, como, meu Pai querido, estamos agradando, Senhor, ao Senhor, como fazer, Pai, para ser um discípulo que preza, um discípulo que te agrade. Ó Deus, que venhamos dar somente alegrias ao Senhor e cada dia mais venha nos forjar, querido Deus, como verdadeiros discípulos, Pai, que realmente têm coragem e que manejam bem a palavra da verdade. Pai, que cada um aqui faça a utilização da sua Bíblia, leia, releia e busque a orientação do Espírito Santo, orando cada dia mais, para que não venhamos nos sucumbir a este mundo. Que eu peço que o Senhor venha guardar todos, proteger-nos de todo mal, livrá-los. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que possamos, Senhor, Pai, estar felizes cada dia mais e esse privilégio, agradecer-te por essas noites de terças-feiras, tem sido uma bênção e o Senhor tem falado aos nossos corações. Pai, que cada dia mais venhamos zelar, venhamos honrar, venhamos fazer o nosso melhor, Pai, até o final dos nossos dias, nesta terra, ou até o Senhor voltar, Pai. Agradecemos por esse momento, por esse discipulado, que foi uma bênção nas nossas vidas, cada vez mais continuar acrescentando em nossos corações, Pai. Que o Senhor possa abençoar a todos aqui, guardá-los e protegê-los, livrá-los do mal. Seja conosco, seja com cada um na sua trajetória, na sua missão, no seu chamado, que eles venham guardar a palavra cada dia mais em seus corações, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós te agradecemos por esse discipulado, obrigado, que o Senhor possa nos preparar novos projetos para que possamos mergulhar, Pai, e cada vez mais aprender da tua palavra, que é essencial para as nossas vidas. Agradecemos, ó Pai, e te pedimos, e tu és, Pai, aquele que esteve conosco, e obrigado, Senhor, pois somente o Senhor é aquele que pode, Pai, acrescentar mais na nossa vida, na nossa história. Obrigado, Senhor, continua operando. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos e te pedimos. Obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Saudade, Gustavinho, de tu também, menino. Aí, Gustavinho. Deus abençoe, amado. Glória a Deus. Vamos, irmãos, as bênçãos apostólicas, né? Que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, Senhor, esteja com todos nós, desde hoje para todos sempre. Todos digamos... Amém. 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 Isso. Palavra do Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? É um privilégio estar com vocês. Que Deus possa nos reservar outro projeto e vamos estar juntos novamente em breve, né, Lick? Estamos preparando novidades, né? E com certeza será uma bênção estar novamente com vocês em outro projeto, amém? Deus abençoe, obrigado de coração a todos vocês. Amamos todos vocês, amém? Glória a Deus. Até. Deus. Beijo. Pai. Paz, amados.